Bom, vamos começar, né? Antes de tudo, me apresentar, sou a Luna Machado, sou pesquisadora de histórias em quadrinhos, né? Pesquisadora acadêmica. Isso aí. Minha especialidade é o Batman, eu adoro falar mal dele, né? Mas sou escritora também, não fiz quadrinho ainda, mas vou fazer. E estamos aqui para saber dessa galera que tem uma atuação muito forte no norte e no nordeste do país, né? Eu sou baiana, então já levantei a carteirinha para o painel, né? Mas eu queria que vocês se apresentassem primeiro, né, para as pessoas. Eu não queria falar isso, que tipo, dar realmente a voz para vocês, que o painel é sobre vocês, né? Aí, tá aí, pode começar. Droga, você ficou cantinho pra você a última. Boa tarde, gente. Boa tarde, né? Tô completamente vermelho, já nem começou a ver direito. Boa tarde, galera. Eu sou a Thay, sou artista de Mairi, como eu chamo, mas é conhecido hoje em dia como Belém Pará, né? Ficar no norte, pra deixar bem específico. Eu sou ativista visual e trabalho principalmente com ilustração, histórias em quadrinhos. Sou autora da Caos Visagens para Crianças Malouvidas, que foi indicada ao HQ Mix e hoje ao Agostini. E hoje estou com o meu lançamento, que é Onde Habita o Medo, que é o terceiro quadrinho que eu faço, junto com o Nil Jorge, que é um quadrinho de Manaus. Estou na mesa 1, 2, 3, do lado da Karina. E eu nunca sei o que me apresentar, gente. Eu faço um monte de coisa, porque o artista tem que sobreviver, então ele faz muitas coisas. E me sigam no Instagram lá, @ixé, quer dizer eu me chamo, Ngatu, Thay, _ Thay. Aí vocês vão saber mais fofoca sobre mim. Obrigada por quem tá aqui. Olá, oi pessoal, eu me chamo Karina Pamplona, @Caripola, e eu sou de Belém também. E eu sou ilustradora e quadrinista. Ano passado eu lancei meu primeiro quadrinho, que se chama Quase Tudo São Flores, em que eu falo da relação que eu tenho com a minha avó e uma reflexão sobre o utilitarismo da vida e capitalismo, enfim. Se vocês se interessarem, é só passar na mesa 122, G122, do lado da Thay. Olá, gente, boa tarde. Eu sou Reno Lasco. Eu sou do Rio Grande do Norte, mas eu moro já há uns 5, 6 anos em Fortaleza, no Ceará. Eu sou ilustrador, quadrinista, background artist, colorista. Eu digo que eu sei fazer formas se parecerem com coisas. Eu desenho, faço um pouco de tudo, assim. Eu tô na mesa B24 e eu tô com o meu lançamento Oxi, que é a minha palavra favorita do nordestês, porque é muito versátil. Oxi pode ser pra uma coisa ruim, boa, surpresa, qualquer coisa. Que é um artbook que eu fiz inspirado na estética tradicional nordestina. E eu acho que é isso. Quem quiser me conhecer pode seguir nas redes sociais como Renolasco, ou passar lá na minha mesa que estarei lá. Gente, boa tarde, eu sou Alexei, eu sou como Lalune, eu sou da Bahia também, sou de Salvador, mas eu moro em São Paulo já desde 2005, né? Fico um pouco lá, um pouco aqui. Eu sou professor universitário, mas eu brinco dizendo que esse é meu lado B. O lado A, que é o que eu gosto mesmo de fazer, é roteiro de histórias em quadrinhos. Eu escrevo também ficção científica e fantasia. E eu costumo brincar dizendo, eu não sei quem foi, alguém disse isso, alguém famoso, eu não lembro quem foi, que disse que não existe literatura fantástica na América Latina. Existe literatura, né? Ela já é por si só fantástica. Eu estou na mesa 115 do grupo G, estamos todos, nós três estamos no ponto G, gente, é o ponto mais gostoso da ponto. Eu garanto vocês. Eu estou lançando aqui As Confissões da Bahia em Quadrinhos, que é um romance gráfico que transporta para quadrinhos os documentos verdadeiros da Inquisição portuguesa, quando ela atacou na Bahia do século XVI. Então quem curtir a proposta pode procurar lá na mesa 115, Grupo G. Que painel, hein, gente? Que responsa, né? Eu acho que, o título do painel são narrativas do Norte e do Nordeste. É uma coisa muito específica, né? Mas vocês fazem trabalhos no Sudeste, no Sul e tal. Só que, há aquela mesma complicação de que fala, mulheres só conseguem fazer quadrinho para mulheres. Quando a gente pega quadrinho do Norte e do Nordeste, isso vale ou não? Eu acho que isso se torna uma percepção externa, que eu lembro agora de um exemplo que veio à minha mente, que uma vez, vocês conhecem Maiara Anabelle, que é um quadrinho do Thales, do Pablo, que se passa em Fortaleza.
E eles me falaram uma vez que alguém deixou um comentário sobre esse quadrinho falando: eu achei que é muito nordestino, tem muitas gírias que eu não entendo, é muito de Fortaleza. Aí a pessoa, eu nunca abri um quadrinho de São Paulo e fiquei, isso aqui é muito paulista, né? Isso aqui não é pra mim. Eu acho que cria essa percepção de que essas narrativas é como se a pessoa que não é desses locais abrisse essas narrativas e meio que se sentisse essa dificuldade de se conectar, porque é como se tivesse uma etapa a mais, porque ela não tem essa proximidade, ela acha que não é pra ela. Enquanto a gente sempre foi forçado a tomar pra gente as coisas que vêm de outros eixos, porque se a gente não tomar pra gente, a gente não consome nada, porque às vezes não chega essas outras coisas pra gente também, né? Aí tem a mesma coisa com mulheres e LGBTs, que a gente acaba sendo forçado a consumir esses conteúdos que não são sobre a gente cria essa facilidade de conexão com conteúdos históricos que não são sobre a gente, mas o contrário às vezes não acontece, né? Eu acho assim que a gente tem um grande problema de ausência de conhecimento de si. E a nossa educação contribui muito para isso, né? Porque eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que lá na época da ditadura foi vista essa ideia de identidade brasileira. Isso é uma grande falácia, porque essa identidade brasileira ela é construída em cima da subjugação de diversas minorias aí, em prol de gente branca. E então já tem um grande problema em relação a isso. Mas eu acho que, de modo geral, essa falta de percepção é um entendimento de que, enquanto regiões, nós somos um país enorme, enquanto regiões a gente tem questões culturais muito relevantes, e assim, não é só tipo, Nordeste tem uma cultura nordestina. Não, cara, tipo, a Pará tem uma cultura específica que é diferente do Amazonas, que é diferente do Amapá, que é diferente de Roraima. Então, e sendo que Belém tem uma cultura que não é a mesma de Santarém, que não é a mesma do Marajó, que não é a mesma de Abaetetuba. Isso são cidades que tem lá no Pará, né? Então, assim, é muito plural, né? Nós somos vários países, assim, praticamente, em termos de cultura. Então, eu concordo totalmente com o que o Rê está falando, assim, né? Nesse sentido de que também a gente foi muito obrigado a não se ver e achar que tá tudo bem, não se ver. E hoje em dia que a gente está conseguindo criar essas histórias, dá um impacto, porque quem está no local do opressor, ele nunca se viu no local de não ver nada que não falasse sempre para ele. Então é incômodo ele começar a perceber narrativas que não estão se comunicando com ele. Eu sempre acho muito engraçado, porque Onde Habito Medo é um nome simples, mas o Caos de Visagem para Crianças Malvidas é um trava-língua praticamente. E toda vez que as pessoas pegam para ler, elas não sabem o que é causos, elas não sabem o que é visagens, e elas não sabem o que é malvidas. E eu não me dou o menor trabalho de explicar para elas o que é isso dentro do quadrinho. Se a pessoa me pergunta e tal, eu super vou falar para ela e tudo mais. Mas fora isso, é que nem o Onde Habito Medo também, e o Caos da Floresta, que é um zine, eu e o Nil, a gente utilizou linguagens, ele de Manaus, eu de Belém, e a gente, até quando foi fazer a revisão do Onde Habito Medo, o revisor tem muita coisa que está nas línguas da região e tem muita coisa que está em Ngatu, que é a língua geral da Amazônia, a língua indígena geral da Amazônia. O revisor perguntou, vocês vão colocar uma nota de rodapé dizendo o que significa? E eu falei, não, porque quem for do norte vai entender o que a gente está falando, quem for indígena que vai falar em Ngatu vai entender o que a gente está falando, e quem não for, boa sorte se você tiver um amigo para te explicar o que é, mas você não é o foco, sabe? E eu acho importante a nossa galera pegar uma coisa, ler, olhar e dizer, isso está sendo escrito para mim, isso está se comunicando comigo. Porque a gente precisa ter mais essas narrativas, porque já passou muito tempo não tendo essas narrativas, sabe? Você se esforça e usa o Google também, né? Se a gente teve que usar... É isso! Tudo que está dentro do eixo sudeste, assim, tudo que está fora dele é regional, né? É muito curioso pensar nisso, assim. E é muito louco que tu falou sobre a gente não ter uma própria consciência de si, não nessas palavras, né? Mas, eu lembro de... Tipo, eu gosto muito de ver filme, né? E aí eu tava indo atrás de filmes feitos no Pará e tudo. E, cara, era até estranho se ver na tela, assim. Tipo, a gente não é acostumado a se ouvir falar, tipo, em grandes mídias e tudo. E, enfim, eu acho que esse reconhecimento e essa forma de apropriação desses espaços é uma forma também da gente se afirmar e da gente se reconhecer também, né?
No caso, como eu trabalho muito com Inquisição, quer dizer, os dois quadrinhos que eu produzi que tem temática nordestina, eles têm a ver com a Inquisição. O primeiro foi A Máscara da Morte Branca, né, que conta a história de uma judia que fugiu de Portugal para Pernambuco, e a história rola lá em Olinda, né? E a outra é Confissões da Bahia. Mas, e assim, o que eu notei, o que eu tenho notado é que as pessoas se interessam muito pela história, mas muito mais porque é sobre a Inquisição. Porque as pessoas ficam meio que espantadas. A Inquisição veio para o Brasil, não é tanto pelo Nordeste. É mais porque, mas a Inquisição, eu achei que a Inquisição só tivesse agido contra mulheres acusadas de bruxaria na Europa. Não. A Inquisição veio para o Brasil, infernizou a vida das pessoas, e todos nós que estamos aqui sentados, todos talvez não, mas uma grande parte que estão aqui sentados, somos descendentes das pessoas que foram processadas pela Inquisição. Agora, tem uma história que eu gosto de contar, que tem um pouco a ver com o que a Laúnia perguntou, que tem a ver com a nossa síndrome de vira-latas, que envolve o Brasil todo. Quando eu mudei para cá, logo depois eu escrevi meu primeiro romance. E eu lembro que na época eu fui abordado no Facebook por um gerente de uma grande livraria de São Paulo. Então você está em São Paulo, o senhor está em São Paulo, não foi nem você, foi o senhor está em São Paulo. Eu disse, estou. Não, porque se a gente pudesse marcar um lançamento seu, porque seu livro está vendendo como água. Eu disse, nossa, o baiano venceu em São Paulo, que legal, eu vou passar aí na livraria, vou. Aí fui. Quando eu cheguei lá, ele me olhou e eu comecei a falar com ele. Mas de onde você é? Quando eu comecei a falar, eu não era mais o senhor, né? Eu já era você. Aí eu disse, eu sou de Salvador. Não, mas é porque você não é estrangeiro? Eu disse, não, mas o seu nome não é Alexei Dodsworth. É pseudônimo? Eu disse, não, por incrível que pareça, lá na Bahia tem pessoas que se chamam Alexei Dodsworth, Laúnia. É Laúnia ou Laluna? Tá. Cara, um outro escritor de ficção científica que tem na Bahia chama Ian Fraser, e eu tenho um amigo que se chama Eric Brock. Ele é de Salvador, e os nomes são esses mesmos. Aí ele disse, não, porque seu livro está aqui no setor estrangeiro. Eu disse, não, mas eu não sou estrangeiro. Aí, quando ele dizia isso, um adolescente parou do meu lado, pegou o meu livro, folheou o livro, a minha cara está na orelha, ele não percebeu que era eu do lado, comprou o livro e saiu. Eu disse, olha, isso não é honesto, eu não sou estrangeiro, eu sou brasileiro, sou de Salvador. Mudaram o meu livro para o setor nacional, não vendeu mais nada. Impactante isso aí, hein? Impactante. Eu acho que todo mundo aqui participa de um coletivo, né, da sua região ali, do seu estado e tudo mais. Aqui eu faço parte da rede HQ, junto com eles, e vocês são Norte Quadrinhos, né? Eita, já senti. A pergunta é, vocês acham que esses coletivos fortificam ainda mais, né, essas histórias, ou delimita alguma coisa ou não? Vocês acham que realmente funciona fazer esse tipo de coletivo para que essas narrativas alcancem muito mais leitores, né? E para que as pessoas parem de falar que é regional, né? Que já está na hora. Eu estava rindo, né? Porque tem algum dizer sobre o Norte Quadrinhos ser alguma coisa. É porque para mim o Norte Quadrinhos ele não é um coletivo. Para mim, o Norte Quadrinhos ele é uma organização popular, um levante amazônida em prol da demarcação e destruição da hegemonia eurocêntrica sul-sudeste. E é chefiada por ela. E é chefiada por esta líder, entendeu? Para essa líder. Ela é essa parte do norte, tipo isso? Ela é a Juricaba do norte. A Sandra ela consegue unir a Juricaba e Guaniaba dentro de toda a resistência aí. Não, mas assim, eu participo de muitos coletivos, né? Eu participo do... eu não considero exatamente o Norte Quadrinho coletivo, considero realmente um ajuntamento, um movimento. Mas participo do coletivo Quadrinistas Indígenas e também eu e a Karina, a gente entrega também a Rede Mar Pará, né? Que é uma rede de mulheres artistas lá do Pará, do estado do Pará. Então eu considero que é super importante, assim, cada um no seu espaço, né? Com a Rede Mar Pará, a gente conseguiu se conhecer mais, se integrar mais, se possibilitar ajudar mais também. Porque tem muito, às vezes, o mercado de arte tem essa cultura, né? Tipo, eu sei mais, você não sabe, e eu vou guardar tudo que eu tenho de conhecimento pra mim e não vou te ajudar.
Então, eu acho que a partir desses coletivos a gente consegue fazer essa troca, que é importantíssima, porque eu tenho o pensamento de que o mercado só vai crescer e se desenvolver se a gente se unir, se a gente conseguir se profissionalizar para a gente poder competir de fato com grandes empresas e tudo mais. A gente já tem o gap de estar afastado, no nosso caso, né? Estar afastado de tudo. É mais caro para fazer as coisas, é mais caro para chegar nos lugares e tal. Então, se a gente não se profissionalizar num nível muito alto, a gente não consegue entrar no mercado. Então, para mim, o Mar Parali entra muito nessa função, o Coletivo Quadrinhos Indígenas do mesmo modo, e o Norte Quadrinhos, eu acho que ele ainda veio com uma potência maior, porque ele conseguiu fazer com que a gente interagisse num nível que era muito difícil. Se a semana tivesse saindo catando cada um nos seus locais, assim, eu acho que a gente não teria se conhecido. Eu e a gente se conheceu por causa do Norte Quadrinhos, por exemplo. E estamos aí no nosso terceiro quadrinho juntos, né? Então, para mim ele foi essencial não só como uma política de fortalecimento, de se autoconhecer, mas principalmente como um front mesmo, sabe? A gente conseguiu levar o stand de quadrinhos da Amazônia para o FIC. A gente tem a nossa jaqueta, a gente tem nossas blusas falando que a gente é do norte, sabe? Nós somos um povo. A gente entra como um povo, a gente entra nos espaços do mesmo modo que quando um povo vai entrar no ATEL, que é o acampamento Terra Livre, que é o maior acampamento indígena, movimento indígena que tem no Brasil. Quando ele chega no local e vai falar assim, eu sou do povo do Tupinambá, ele entra junto numa bandeira de luta. E para mim o Norte Quadrinhos ele é muito isso, a gente chega, a gente tem orgulho da nossa camisa, a gente tem orgulho de falar, a diferença é perguntar assim, tu é de onde? Sou do Pará, legal, sou do Amapá, bacana. E é isso, e isso eu acho que fortalece a nossa autoestima, porque é muito bom. Teve um monte de gente que chegava nas mesas dos eventos, chegava, vocês são do Pará, vocês são do Amazonas, sei do que, quando eu nunca pensei que eu fosse ver gente do meu estado aqui, sabe? A gente vinha do interior e vinha a galera pra cá, então não é uma vitória só nossa, mas é uma vitória também de todo mundo da nossa região, porque se um de nós vence, todo mundo vence junto. Então eu acho que, mais qualquer coisa, o Norte Quadrinhos ele possibilitou trazer essa autoestima realmente de bater no peito. Eu tenho muito orgulho de ser onde eu sou e a gente vai enfrentar isso juntos, sabe? Porque a gente realmente vai, se apoia e tudo mais. Isso pra mim é o mais fundamental da organização coletiva. Achei chique as jaquetas, fiquei com inveja. Eu quero a jaqueta agora do Nordeste em quadrinhos. Eu não participo de coletivos, mas do meu ponto de vista de fora, porque quando eu me mudei para Fortaleza tinha um coletivo de quadrinhos e eu tinha acabado de começar a desenhar. E me incentivava muito, porque você potencializa a visibilidade daquelas pessoas que estão no coletivo. E fazer quadrinho, fazer ilustração é um rolê que é muito solitário, mas não precisa ser. Principalmente quando a gente já está isolado. Porque hoje a gente se junta para fazer encomenda de quadrinhos junto, que já baixa o custo. Vai fazer material, vai pegar a mesa, divide. Tudo isso a gente vai se ajudando e vai um impulsionando o outro e um puxando o outro, né? Porque a gente trabalha indo junto e vai mais longe. Eu estou na Rede Nordeste, né? Que é a que você também está. Eu vejo muito mais como um grupo de amigos que se apoiam, né? Eu confesso que eu sou bairrista mesmo, então, por exemplo, quando tem o HQ Mix, né? Que a gente tem que votar e quem vota é quem é do mercado. Eu procuro ser justo. Se eu li um quadrinho, eu realmente gostei mais daquele quadrinho, e ele é de alguém de Curitiba, eu vou votar naquele quadrinho. Agora, se é uma categoria que eu não conheço e tem um nordestino, eu vou procurar saber quem é, porque eu quero conhecer aquele trabalho. Se é alguém do norte, que é um outro lugar também, outra região muito individualizada, eu vou... Assim, essa pessoa do norte eu não sabia, não conhecia ela, porque rola essa coisa. Rola um apagamento, inclusive, entre nós. Vocês vejam, por exemplo, que eu saí de Salvador e vim para São Paulo e eu fui conhecer a produção de quadrinhos que acontecia no Norte e Nordeste quando eu cheguei em São Paulo, porque enquanto eu morava em Salvador, eu achava difícil, né? O próprio Hugo Canuto, que é meu amigo e irmão, a gente foi se conhecer quando eu já tinha saído de lá, então a gente precisa sair da ilha para ver a ilha, né? Eu costumo dizer que eu passei a valorizar muito mais o lugar de onde eu vim quando eu saí dele, né? Que você começa a entender todos os contextos, todas as histórias que estão por detrás de você e de tudo aquilo sobre o qual você está escrevendo. Mas eu diria que a Rede Nordeste, para mim, ela é um grande apoio de amigos
que assim, a gente se encontra no FIC agora, a gente foi, e era aquela coisa, a gente saía junto, a gente se encontrava e tal. Aí, quando alguém diz assim, mas isso não é muito bairrismo, eu digo, não, isso é um fortalecimento da identidade. Porque a gente está falando de pessoas que são normalmente excluídas do rolê. Então, isso me lembra muito, eu fui um adolescente dos anos 80 em Salvador. E vocês não fazem ideia de como era nos anos 80, assim, talvez alguém que seja da minha geração saiba. Todos os outdoors só mostravam gente branca. Só. Parecia que Salvador era tipo uma Suíça. Você tinha pessoas brancas em todos os lugares, em todos os outdoors, sendo que a maioria da população é negra. Aí, as coisas começaram a mudar em 89, quando rolou a lei contra o racismo. E aí começaram a aparecer outdoors com pessoas negras, começou a ter toda uma parada de visibilização das pessoas negras, e aí começou a rolar uma reclamação. E qual era a reclamação? Tem que colocar no outdoor só porque é preto, isso não é um bairrismo. Se eu usar uma camisa escrito 100% branco, isso não pode, mas 100% negro não é racismo. Gente, eu diria que assim, eu só não digo que é desonestidade intelectual, porque eu testemunhei pessoas dizendo isso. Eu garanto que elas não são desonestas intelectuais, elas são burras mesmo. Então é uma coisa que não tem a ver com falta de honestidade intelectual, tem a ver com deficiência cognitiva, de a pessoa não saber diferenciar o que é uma pessoa usar, tipo assim, orgulho nordestino. Porra, é porque a gente está falando de um grupo que é naturalmente invisibilizado, né? 100% negro. A gente está falando de um grupo que é... Então esse bairrismo, quer dizer, isso que algumas pessoas chamam de bairrismo, eu digo, não, isso é um fortalecimento da identidade. Então eu tenho muito gosto, sem nenhum tipo de pudor de dizer, de quando eu vejo que é uma obra feita por uma pessoa que é do nosso Nordeste, eu vou dar preferência em divulgar aquilo, porque eu sei o quanto custa esse apagamento. Eu digo que eu não sei nem tanto, porque eu tive o privilégio de nascer com a pele branca num lugar extremamente racista. Então lá eu era lido como branco, né? Eu só fui me entender como não branco, como mestiçado, quando eu me mudei para a Europa, que eu era tratado da maneira como tratam as pessoas pretas na cidade onde eu nasci. É aí que você identifica, é aí que você vê o que acontece. Então é isso, eu acho que a gente não pode se intimidar no que diz respeito a isso. Assumir, não. Eu estou realmente alavancando a camisa da minha região, do meu estado, porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Voltando para um ponto que você falou de quando você saiu do estado, você começou a conhecer mais quadrinistas, enfim, mais trabalhos de pessoas da sua região. Eu fiquei pensando que, eu mudei recentemente aqui para São Paulo, né? E, cara, é muito louco, porque quando a gente está em Belém, enfim, na nossa cidade natal, e a gente fala da forma que a gente é entendido, assim. E em nenhum momento a gente, assim, pensa muito sobre a cultura que a gente está imerso, assim, cara, é isso, essa é a minha realidade, meus pais falam assim, meus amigos falam assim, enfim. E aí se mudas, e aí, sei lá, tu fala de uma forma, a pessoa não te entende, aí tem que falar mais devagar. Ou às vezes eu percebo que eu já mudo estruturas de frase, porque eu sei que vão prestar mais atenção na forma que eu tô falando do que no conteúdo, assim. E quando tu encontra outra pessoa do norte, assim, e aí tu pode falar um égua, que é o Oxi, cara, é uma sensação de pertencimento. Eu acho que quando a gente está fora do nosso lugar, a gente procura se agarrar a nossa identidade. Eu acho que essa reflexão sobre identidade, ela acontece muito quando a gente está descolado, né? De onde a gente vê, enfim. E voltando para o ponto do coletivo, eu vejo o nosso quadrinhos exatamente isso. O trabalho que a Samela faz é incrível, velho. Ela é deliciana, ela. Cara, eu sei que, eu vou ter uma rede de apoio, assim, sabe? Eu acho que é isso que o Ri falou também, de saber que não tá sozinho, assim, e, cara, vai ter um coletivo que vai ter pessoas que podem dar algum suporte, tanto de ajuda, sei lá, de trabalho, ou trocar ideia mesmo das dificuldades, ou dar um amparo emocional, psicológico, enfim. Eu acho que tem muitas vantagens, assim, dos coletivos, sabe? Assim, para vocês, como quadrinistas e roteiristas, né, qual foi o momento que virou a chave, assim, porque a gente vai sempre pelo senso comum de consumir coisas sudestinas, sulistas e tudo mais. A gente
começa disso quando a gente começa a ler quadrinho nacional, né? Qual foi o momento que vocês viraram a chave para entender, poxa, eu posso contar a minha história usando essa ferramenta? Entendeu? Como é que foi esse processo para vocês? Quem começa? Eu fiquei espantado quando eu vi que ninguém tinha feito ainda a transposição para quadrinhos das histórias absurdas e bizarras que envolvem a Inquisição no período colonial no Nordeste. Não só Bahia, Paraíba e Pernambuco. Para vocês terem uma ideia, eu não vou enxergar quem levantar a mão porque a luz está muito forte na minha cara, mas assim, quem aqui sabe que a Inquisição atacou na Paraíba, prendeu 50 pessoas, prendeu as 50, tinha mulher grávida, torturou mulher grávida, criança nasceu na prisão de Lisboa e o Papa pediu perdão a Galileu. Eu digo, olha, pedir perdão a Galileu é muito fácil. Eu quero ver pedir perdão para Brites Mendes Vasconcelos, que tinha 65 anos, em 1593, uma idosa, ela era deficiente física, deficiente mental. Ela foi içada pelos pulsos e solta de uma altura de 3 metros, as pernas dela foram quebradas. Um médico veio, tratou essa mulher para que ela ficasse inteira de novo, para que ela pudesse ser torturada novamente. E aí, quando os padres ficaram piedosos, resolveram soltar ela, quebrada, cega de catarata, para pedir esmola em Lisboa. Quer dizer, é muito fácil pedir perdão para Galileu. Galileu é famosão, né? Agora eu quero ver pedir perdão para Brites Mendes Vasconcelos, e quase ninguém nem sabe o nome. Então, quando eu leio essas histórias, quando eu leio esses registros documentais, quando eu comecei a ler esses registros documentais antigos, e eu vou dizer a hora que foi quando a minha chave virou. A minha chave virou foi em 2017. Porque aconteceu o seguinte, eu descobri acidentalmente, fazendo uma pesquisa histórica, que eu descendia de uma dessas mulheres torturadas pela Inquisição. Aí eu fui ler sobre a história dela. Eu fiquei absolutamente chocado. Eu não fazia a menor ideia do que tinha acontecido com a minha 15ª avó. Ele está falando de gente muito de lá atrás, 1500 e pouco. Eu disse, cara, não tem essa história contada. E quando tem, não é a história que aconteceu. Por exemplo, tem a Branca Dias de Dias Gomes, né, que conta a história de uma mulher que nasceu no século XVIII e tal. Essa mulher não existiu. Ela é uma reconstrução da verdadeira Branca Dias, que é de 1593. Foi transformada em uma outra coisa na obra de Dias Gomes. Cara, alguém tem que contar essa história verdadeira, porque a história verdadeira, sem nenhuma alteração, já é suficientemente bizarra para a gente poder dizer, gente, isso parece ficção. Foi quando me toquei que havia essa lacuna. E quando eu digo que existe essa lacuna, ela não é só do Nordeste, nem só do Norte. Ela é uma lacuna que existe no Brasil inteiro. Ela é uma lacuna que existe em Minas Gerais. Ela é uma lacuna que existe no Rio Grande do Sul. Que se a gente for investigar as histórias dos nossos antepassados, a gente vai descobrir coisas que deixariam talvez Spielberg oriçado. Então eu diria que essa virada de chave foi esse momento mesmo, de perceber que havia esse vazio. Bom, muito incrível. E me lembrou um documentário que eu vi sobre os campos de concentração no Ceará também, que pouca gente sabe disso, mas morreram milhares de pessoas no Ceará. A galera jogava eles e não dava comida, não dava água, deixava a galera morrer. Tipo, tem vários campos históricos lá que são encontrados até hoje, assim. E era justamente porque a elite de Fortaleza não gostava da galera que ia migrar e deixava o centro feio. Aí eles pegavam essas pessoas que iam para Fortaleza em busca de melhores oportunidades e ficavam pedindo esmola na rua e levavam, prometendo que ia levar para um canto melhor, mas era literalmente no meio do sertão com nada, era cercado e aí deixava a galera morrer. Aí depois eles enterravam a galera, que era basicamente isso. Milhares de pessoas morreram. Mas enfim, só lembrei disso, você falando que também é uma história que eu não tinha ouvido falar até ver o documentário. Comigo não foi uma virada de chave num momento específico, eu acho que foi uma série de sacos cheios que foram acontecendo ao longo da minha vida, assim. Eu acho que começa com, porque eu só vejo histórias sobre homens, porque eu só vejo histórias sobre héteros, porque eu só vejo histórias sobre brancos, porque eu não aguento mais ouvir alguém falar inglês na minha frente. Aí eu parei de assistir filme estadunidense, né? Tô na minha onda de só ver filmes chineses, indianos ou brasileiros. Aí chegou eventualmente no
Por que eu só estou ouvindo o sotaque sudestino na minha frente? Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais ouvir não ouvir um hoje. Aí, e também tem a ver com acesso. Porque quando eu comecei a procurar, porque é muito difícil isso chegar na sua mão, né? Porque a distribuição é muito pequena, você tem que estar no meio, procurar e tentar levantar essas vozes, né? Quando você acha e você consome esse conteúdo, você fica, caramba, eu tô aqui, né? É isso aqui que eu quero ver. Lembrei muito quando eu vi a série do Cangaço Novo, que eu vi um Peoples, eu fiquei, caralho, Peoples na série, é muito massa. Aí quando eu vi que é possível você ver um material que você se identifica, que você está presente, que você olha e vê o cara na sua cor, falando com o seu sotaque, olho no olho, lê um quadrinho que tem uns termos que você conhece, a sua infância, você não quer voltar atrás mais, né? Você fica, não, eu não vou me contentar com só ver histórias sudestinas quando eu sei que aqui é a minha volta, e se eu não estou vendo, eu posso fazer, né? Foi quando eu comecei a inserir também as coisas que eu escrevo, porque é uma coisa que não é consciente. Mas quando eu escrevia histórias, quadrinhos, eu já colocava assim, vou tentar deixar o mais universal possível para todo mundo conseguir entender. Mas não existe universal, né? O universal é permeado pelas elites, né? Aí eu falei, não preciso fazer isso. Eu posso falar do meu jeito, posso colocar as minhas histórias, o meu povo, que também eu estou levantando para outras pessoas também sentirem isso que eu senti e continuarem disseminando como eu estou tentando fazer hoje, né? Acho que é muito um resgate que eu tenho feito, até o zine que eu trouxe para cá, que é sobre a estética do Nordeste, que a estética do Nordeste também não é uma coisa unificada, né? Tem coisas, até o chapéu que eu vi de vaqueiro, tem um chapéu de cada estado diferente, eu coloquei o chapéuzinho com a legendazinha de cada... É isso, você pluralizar para entender que existem outras identidades, né? Outras formas de viver no Brasil. Total. Estava pensando aqui que acho que não teve exatamente uma virada de chave também, mas veio mais de uma necessidade de se expressar mesmo e de algo muito interno, assim, de histórias autobiográficas, que era algo que eu gosto muito de ler, assim, de acompanhar. Então, o meu primeiro quadrinho que eu lancei ano passado fala sobre a relação com a minha avó, né? E, enfim, está permeado de elementos naturalmente da nossa cultura, assim, de uso de chás, ou tem um quintal cheio de plantas, assim, e não sei, acho que naturalmente essa narrativa vem porque eu sou do norte, assim, tipo, eu não tenho pra onde fugir, tipo, eu não vou, eu acho que eu nunca tive esse contato de contar histórias, sei lá, com nome de personagem, não sei, em inglês ou algo do tipo, assim, mas eu acho que no meu caso foi muito naturalmente e de uma maneira muito pessoal mesmo. No meu caso foi também um mix de várias coisas, assim, dentro desse processo. Eu acho que tem uma coisa que a Karina falou, né, que eu acho que é muito importante. Quando eu brinco com os amigos, tipo, quando a gente cresce, né, na cidade, parece que vive numa grande aldeia. Porque todo mundo se conhece, né, a gente tem uma cultura muito similar, então a gente não consegue perceber tantas diferenciações de um para o outro. Aí, em 2012, eu acho, eu vim para São Paulo fazer mestrado. E aí, em São Paulo, eu tive 2 choques, né? O primeiro foi de que eu nunca rolou assim, tipo, não tenho orgulho de ser de onde eu sou. Apesar de que a gente é educado a ter vergonha de ser nordestino ou nortista, né? Porque no nosso caso a gente é selvagem e índio, do modo mais pejorativo possível. E no caso do Nordeste também tem os estereótipos aí, né, principalmente que a Globo adora perpetuar, né, em todas as suas novelas e colocar um filtro amarelo gigante. Botar sudestino pra fazer personagem nordestino também. Passa uma base, né, um estreito maior e coloca isso, eu adoro. Mas enfim, eu percebi que antes de se eu abrir a boca pra falar, as pessoas já me localizavam. Né? Geralmente me chamando de carioca, nada contra os cariocas, mas eu acho ofensivo, e eu acho que os cariocas também acham ofensivo se comparado com a gente, até porque a gente não fala igual. Acho que a gente só tem o mesmo nível de ódio no coração.
E o segundo ponto é que a galera já olhava pra mim e falava assim: ah, tu é da Amazônia, então tu é índia, né? Isso quando a galera não confunde dizendo: ah, tu é da Amazonas. Porque a galera não entende que existe um estado da Amazonas, existe a Amazônia e existe povos indígenas, né? Tudo mais. Então, todo esse processo de me ver, e um processo que me deixa muito mordida, que é a quantidade de sudestino e sulista que quer escrever sobre a Amazônia e escrever sobre o protagonista indígena. Isso me deixa muito encacetada. Porque teve até uma vez que eu estava no bate-papo, a pessoa estava mediando, que eu falei assim: eu nunca acordei um dia e pensei, vou fazer um quadrinho sobre a vida dos homens brancos de Higienópolis quando eles vão passar as férias no Cerrado. Nunca me ocorreu isso, sabe? Então, por que diabos vocês querem falar dos indígenas da Amazônia, cacete? Nunca pisaram lá? Saca? Então isso me deixava encacetada num nível muito sério. E eu conversando com os amigos também, a gente conversava muito sobre isso, que a gente não se via nesses quadrinhos, nós éramos poucos ainda, né, que estavam produzindo e tal. Hoje, graças à facção Norte Quadrinhos, nós fomos mais de 25 anos no FIC, então isso é uma vitória muito grande, né? Mas é muito bom porque a gente tem vários modos. Por exemplo, eu posso chorar lendo História de Idoso, vendo os quadrinhos da Karina, sabe? Posso me emocionar vendo as histórias de guerra da Juricaba que o Ademar foi e criou, que é importante a gente ter essa pesquisa histórica, né? Porque também quem é que faz a pesquisa histórica sobre o Norte e Nordeste? São os brancos daqui, que são os brancos que estão dando aula nas federais, ensinando pra gente a história da nossa região, sendo que a gente tem lá doutores e professores extremamente capacitados para ensinar isso, e eu tô tendo que ouvir de paulista a história do povo Tupinambá da minha região. Então, pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa ter esses recursos. E aí, eu especificamente, né, eu e o Nil, a gente sempre gostou muito de universos fantásticos, a gente sempre consumiu muito histórias de ficção, e a minha família, a gente sempre teve uma espiritualidade muito grande, né? A gente sempre falou com os nossos ancestrais em sonho, a gente sempre teve isso muito forte. E eu sempre fui muito tocada pela questão dos encantados, né? Que a gente, toda vez eu falo disso no painel, não aguento mais, gente, que a maioria das pessoas que deve estar aqui conhece como folclore, né? Que é Curupira, Mapinguari, Saci, essas coisas. Não é folclore, é encantado, porque são seres da cosmovisão indígena, tá? Que nem o Jesus aí de vocês, pra gente a Yara, tá? Então, vocês aprenderem isso, repassem a mensagem, por favor, que eu não aguento mais falar isso sobre bate-papo também. Mas é isso, então, assim, bora trazer um pouco dessas histórias pro quadrinho, até mesmo pra gente educar a galera da nossa região, porque como a educação é eurocêntrica e ela é branca, a gente é educado não pela nossa cultura, pela nossa visão, a gente é educado pelo outro. Então, os nossos quadrinhos, eles têm muito essa ideia de trazer uma história bonitinha, engraçadinha, que vai fazer ela se identificar, porque tem vivências que a gente tem, mas ao mesmo tempo ela vai trazer também essa cultura de fato, né? Esse entendimento de quem a gente é, da nossa região, desmistificar algumas educações e tudo mais. Eu percebi que era muito importante ter esse tipo de coisa, porque ninguém estava falando sobre isso também, sabe? E o quadrinho se diz, inclusive, nasceu por conta disso, porque todo mundo se encacetou. Eu disse, não, bora começar a produzir quadrinho, porque se a gente não fizer, que eu tô falando, se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer, né? Então, todas essas coisas foram muito importantes para mim cutucar e começar a falar sobre isso. E eu acho muito curioso, porque uma vez perguntaram assim, né, tipo, se eu pretendia um dia fazer quadrinhos que não fossem indígenas, e acho que dá para trazer, se pretende fazer quadrinhos que não sejam nortistas, ou quadrinhos que não sejam nordestinos, né? E eu acho que não existe isso, porque eu acho que a gente pode escrever sobre qualquer coisa, mas tudo que a gente vai escrever, ela vai partir do nosso ponto de vista, da nossa vivência, né? E a gente tem que desmistificar essa ideia, eu acho tosquíssima a ideia do regional, né? Porque a pessoa falando, regional é só quando é norte e nordeste. Cara, não é tipo regional, bora buscar o que é essa cultura regional. Na Amazônia a gente sabe que o nosso regional, na verdade, é cultura indígena e cultura quilombola, majoritariamente indígena, mas também quilombola. Então, bora dar um nome às coisas de fato que elas são, bora se conhecer e bora espalhar isso para os nossos também, porque isso também é um fortalecimento da nossa identidade, né? E isso fortalece também quando a gente chega numa mesa, quando a gente chega fazendo o nosso quadrinho. Pô, eu acho muito massa ter mais quadrinistas do Pará, por exemplo, falando, como ele estava falando da questão da Inquisição, que é uma coisa que
pouquíssima gente sabe, pouquíssima gente pesquisa, pouquíssima gente quer falar a verdade sobre isso, né, e trazer de fato essas coisas. A gente precisa ter mais gente falando sobre esse tipo de coisa. E eu acho que tem que ser a partir daí, sabe? Daí pra frente, mas também falar sobre o que a gente quiser, porque a gente não é obrigado. A gente sabe que o algoritmo, né, nas redes sociais e tudo mais, eles funcionam de um modo que privilegia publicações branco, hétero, cis e tudo mais, certo? Vocês acham que nesse tipo de narrativa também, para vocês postarem os trabalhos de vocês, o algoritmo ele favorece ou ele atrapalha? No meu caso ele favorece porque a internet gosta de ver a Amazônia sofrendo, né? Tava até conversando com a Sandra lá, que ela tá falando, Manaus só aparece no Jornal da Tragédia. Pará também. Quando a gente tá morrendo, depois de a gente já ter morrido muito, aí a gente começa a aparecer no jornal. Se a gente tá morrendo pouco, ainda não acho relevante. Mas se a gente já tá morrendo muito, eles mostram. Então no meu caso, como eu faço muita tirinha falando de crise ambiental e tudo mais, ou da luta indígena, a galera acha muito legal e o algoritmo acaba me ajudando. Né? É legal quando isso provoca a galera da minha própria região a tretar. Tipo, teve um ano que eu fiz uma treta com a USP, porque a USP queria dar uma de colonizador e querer fazer estudo na Amazônia. E eu fiz uma arte xingando a USP, e aí todos os pesquisadores da UFPA e da UEPA pegaram as dores e saíram xingando a galera da USP. E foi lindo os meus comentários, porque era USP versus UFPA. Foi uma coisa maravilhosa, sabe? Mas, no meu caso, ele ajuda. Entretanto, contudo, todavia, se eu falo... Eu até brinco com os meus amigos, eu queria só fazer arte bonitinha. Tipo, inclusive, obrigado por ter me deixado fazer um post, eu só poder ter feito uma arte bonitinha. Porque se eu faço uma arte bonitinha, o meu engajamento é uma porcaria. Já ia falar isso, porque eu comecei a desenhar fazendo tirinhas políticas nas redes sociais. E briga engaja. Você botar uma opinião polêmica, a galera vai brigar, ela adora brigar. Lembra que na época que o Bolsonaro ganhou o primeiro turno, mas não no Nordeste, né? Aí eu fiz uma arte que era umas mulheres cangaceiras com as peixeiras e tipo, o Nordeste não vota em fascista, né? Ou foi briga, viu? Eu acho que foi briga, ele tá brigando até hoje, por lá nesse comentário. Aí eu ganhei uma de seguidor, a galera tipo, engaja, não sei o quê, mas quando você posta, quando eu postei uma série que era das plantas medicinais das benzedeiras do Nordeste, aí vai lá pra baixo, ela não quer saber de o que é que tem de bonito, o que é que tem de legal, quer saber de sangue no olho, de treta, de paulada. Aí depende muito, né? Mas isso é um algoritmo no geral, eu acho. É um algoritmo que eu tenho percebido no Twitter, né? E se você ficar lá no... o Sugar... Se tu ficar lá nos sugeridos, é só bait de briga. É só isso. Se não tem nada legal. Aí eu fico, não, eu saio, volto pro quem eu tô seguindo, porque aqui pelo menos eu vejo um cachorro, um gato, uma coisa legal. Eu acho que no meu caso, engaja... É porque eu faço umas coisinhas meio tristes, assim, umas frases reflexivas e tal. E aí isso é o que mais engaja, e curiosamente, muitos psicólogos compartilham. E eu fico, olha só, em milhares de análises, assim, caraca, olha, eu nem tinha pensado por esse lado. Mas, assim, o meu é mais arte triste mesmo. Eu não sou ilustrador, né? Eu sou roteirista. E no meu caso, eu não percebo um problema dos algoritmos comigo. Eu acho até que eu sou bem alavancado. Eu escrevo muito. E o fato de eu escrever sobre assuntos completamente nada a ver, né? A impressão que se dá para quem me segue é que são várias pessoas diferentes falando sobre assuntos os mais diferentes. Tem um dia que eu estou falando de biologia, tem outro dia que eu estou falando de astronomia, tem outro dia que eu estou falando de quadrinho. E aí eu atraio um público diversificado. Só o que acontece é a treta, porque é um público tão diversificado que aí chega algum momento em que eles não gostam de um outro assunto que eu estou abordando. Então, por exemplo, na época das eleições, quando Bolsonaro infelizmente ganhou, eu estava lá bem militudo contra o Bolsonaro e tinham vários fãs meus de ficção científica que estou desapontado com você tem que falar mais sobre isso. Eu assim, escuta, você paga as minhas contas, eu vou falar do que eu quiser. A coisa chata de rede social às vezes é que as pessoas elas querem pautar o que você vai escrever. Você deveria falar mais sobre isso. Beleza, meu pix é tal, você pode... Claro que eu não vou falar de coisas que eu não acredito, não vou defender coisas que eu não acredite, né? Mas eu acho que no meu... Eu noto que tem um problema mesmo.
do algoritmo com artistas, ele com ilustradores especificamente. Tem que parar com essa mania de chamar de artista só quem é ilustrador, roteirista também é artista. Mas eu acho que tem uma parada que, assim, a impressão que me dá é que as redes sociais estão querendo que a inteligência artificial que plagia desenhos, que ela come tudo, né? Porque não é possível. A única coisa que sobe na minha timeline agora é Jesus feito de repolho, né? Jesus feito de garrafa PET, cenoura com a forma de Jesus. E aí quando você vai ver, tem assim, centenas de comentários, amém, amém, Deus abençoe, amém, 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 amém. Aí um dia eu tive a curiosidade, eu fui olhar aquelas pessoas que dizem amém, Deus abençoe, para Jesus esculpido na cenoura, que é feito por uma inteligência artificial. Eu fui ver e nenhum existia. Eu falei, gente, é tudo fake, que coisa incrível. É um robô postando e os robôs curtindo. Eu acho que isso vai ser vantajoso pra gente. Eu acho que a gente vai sair um pouquinho do mundo virtual e começar a fazer encontros assim, né? Em que a gente está nessa ágora real de pessoas se encontrando, que sei lá, é uma coisa que eu sinto falta mesmo, né? Mas tem uma amiga que diz assim que se eu escrever bola, vai aparecer assim, 50 curtidas em 1 hora, sabe? Porque eu tenho uma base que me segue para ver as bobagens que eu posto. O problema é que eles fatalmente brigam entre si. E muito. Você vê uma postagem minha, você vê os comentários, são as pessoas brigando entre si. Eu largo lá e vou pentear meus gatos. Às vezes, quando eu posto uma coisa que eu sei que vai dar briga, eu posto e silencio imediatamente. Aí depois chega alguém, ei, você tá tomando hate no Twitter, né? Eu falo, tô? Não sou disso não, mas tá bom, deixa eu ir. Vocês acham que as nossas regiões estão pegando demais ainda em termos de apoio, de editais para lançar quadrinho, né, eventos, né, que a maioria das vezes fica realmente centralizada aqui no Sudeste, né? Mas a Sâmara já está fazendo uma revolução no Amazonas também, a Zé Batista. Então, assim, vocês acham que falta realmente aquele apoio que outros estados dão aos artistas, aos quadrinistas, aos roteiristas? Vocês acham que ainda falta muita coisa no Norte e no Nordeste para alcançar, né, certas coisas? Eu sou apocalíptica, né? Dando uma perceber pelas coisas que eu falei aqui até hoje. Na minha visão, o Brasil ele tem uma dívida histórica irreparável com os povos do Nordeste e do Norte pela quantidade de exploração que foram feitas nos nossos territórios e até hoje são feitas sem nenhum mínimo de bom senso ou compensação nesses territórios e para esses povos. Então, para mim, existe sim esse gap, tem muito a ser trabalhado e nem que os territórios do Sudeste, principalmente, né, e principalmente São Paulo, que a gente sabe que come mais de todo mundo, nem que eles passem todas as gerações até o mundo acabar pelo aquecimento global, ainda não vai ser pago, sabe? Então eu acho que tem que sim ter mais edital só Norte e Nordeste, inclusive. Acho que tem que ter edital, inclusive, com recorte de raça, com recorte de gênero, com recorte para a população LGBTQ. Todos esses recortes tem que ter, porque ainda dentro desses territórios ainda vai ter a galera branca da elite que vai fazer o mesmo edital e vai ganhar, e a galera pobre, periférica e tudo mais vai continuar tendo dificuldade. Então, para mim, isso é urgente, mas eu também acho ao mesmo tempo que, assim como, por exemplo, hoje em dia tem a organização da Semana do Quadrinho de Manaus, né? Em Belém tinha uma que está enfraquecida, a gente está querendo voltar a fortalecer. Tem esses eventos. Quando eu estava no FIC, estava conversando com uma galera da Bahia, né, sobre não ter eventos grandes lá. Eu falei assim, mano, bora fazer eventos, porque qual é o papo? A gente tem uma vantagem geográfica muito boa, que é que os nossos territórios são melhores. Eu sei dizer pra você, mas a gente come melhor, a gente come mais barato, a gente tem praia, no nosso caso a gente tem praia de rio, não só praia de mar, saca? É mais fácil se locomover, você não vai passar 1 hora no trânsito para chegar de um lugar no outro. Tem mais rolê para fazer. Tem um monte de festa legal com as músicas locais. Então a gente só tem vantagem. E a gente também é muito simpático, convenhamos. Né? Não digo porque eu sou simpática, mas o resto, a Karina é uma mulher muito simpática. Ela representa a mulher belenense. Então assim, mano, hoje em dia o evento de quadrinhos de Manaus, que é um evento que a galera... eu vou pra Manaus gastar uma fortuna pra chegar lá.
Hoje em dia, galera, só falta babar o ovo do Evaldo e da Samela para serem convidados no evento porque querem comer tambaqui no Rio Negro, saca? Então a gente tem um potencial gigantesco de começar aos eventos e a gente vai, porque é muito mais barato eu ir para Salvador, eu ir para o Ceará, do que eu vir para cá para São Paulo. E a gente vai, e a gente faz nosso evento, e a gente se dá dinheiro um pro outro, e eventualmente eles vão querer ir, porque eles vão ficar vendo a gente lá na praia, os nossos drinks, saca? E a galera, poxa, queria estar aí nesse rolê. E eles vão atrás depois da gente. Então a gente tem que ter essa consciência de si também, de que a gente consegue, e que a gente já fala, é isso, simples dizer. Tem esse déficit, eu sinto tipo, muita falta de ter mais eventos regionais, inclusive vou estar em João Pessoa no Imagine Land e estou torcendo para ser muito bom, porque eu vou de ônibus, eu não tenho que vir pagando R$ 1.300 na passagem de avião para vir para cá, para São Paulo, sempre que eu tenho que vir é R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500 que eu gasto. E, tipo, a gente estando lá e os eventos se concentrando aqui, a gente se acostuma a ter que pagar caro para estar aqui. Mas como a gente sabe que a passagem tá cara, é complicado porque tipo, a galera daqui não quer se locomover pra lá, né? Todo mundo fica só esperando pra ir pros eventos que circulam aqui. Mas como a gente tem muita gente, tem muito local legal, pode acontecer esses eventos e fica só faltando a gente levantar e fazer, né? E dinheiro, né? Investimento, edital, essas coisas que espero que dê uma melhorada, mas a gente sabe que é complicado, né? Esse rolê de apoio do governo é uma coisa muito importante, porque lá no Pará, por exemplo, a gente não tem apoio do governo para fazer. Semana de Quadrinhos de Manaus também tem um apoio mequetrefe do governo, praticamente é tudo do Samela e Evaldo sustentando. Então, assim, Samela está fumando, depois a gente posta para chegar ao governo, mas os governos têm que se mobilizar também, né? Porque quando a gente está estourando, aí eles, olha, tá aí. Tá, e a artista do Pará ganhou o prêmio, não sei do que das quantas, mas pagar os nossos eventos, ajudar a gente na publicação, ninguém quer. Pois é, tem que ter investimento até acabar o déficit, né? Porque enquanto houver essa disparidade, tem que nivelar. Eu gosto de fazer um terrorismo poético, que é o seguinte, aqui em São Paulo a gente tem o PROAC, que é um grande edital, todos os anos tem, né? Tá na BlockCoin, o PROAC é muito legal, eu já ganhei o PROAC uma vez, 2 vezes na verdade, que uma vez foi como coletâneo. E o PROAC é muito bacana, agora o PROAC tem aquela coisa, você tem que demonstrar que você mora em São Paulo há 2 anos ou que sua empresa está sediada em São Paulo há 2 anos. Eu super entendo, o dinheiro é o dinheiro do governo do estado e tal, mas existe uma brecha positiva, eu acho muito bacana isso, por exemplo. Eu posso ser o proponente de um projeto do PROAC, e posso convidar para trabalhar comigo pessoas de qualquer estado. Não tem problema. Então, eu moro em São Paulo, eu provo que moro em São Paulo. Então, Hugo é meu amigo, irmão lá de Salvador, que trabalha mais um outro do Orixás. Hugo, bora fazer um trabalho junto, você quer fazer alguma coisa? Eu sou o proponente, mas eu estou te colocando como alguém que está trabalhando comigo. O Hugo não poderia concorrer ao PROAC porque ele não tem endereço em São Paulo, mas eu posso. Então, isso que eu chamo de terrorismo poético, quer dizer, eu estou aqui em São Paulo, eu pago impostos altíssimos à prefeitura, então eu me vejo completamente na liberdade de fazer isso. Eu estou propondo e quero convidar para o projeto quem eu quiser, e quem eu quero, não tenho a menor dúvida de que tem muita gente boa daqui, mas eu quero puxar gente que está de regiões invisibilizadas, e vejam, não é caridade, não é caridade para a pessoa, é caridade para todo mundo que vai ler. Porque se eu pego uma pessoa que não está muito conhecida, mas que tem um senhor de um trabalho, a pessoa está lá na Paraíba, se eu trago ela para ela fazer um trabalho e ela é aprovada pelo PROAC e o trabalho dela é divulgado aqui em São Paulo, garanto que não é caridade para essa pessoa da Paraíba. Eu estou fazendo um favor para todos os leitores que vão ver esse talento que até então não está muito conhecido. Nosso pai não acabou. Eu me sinto muito honrada de estar entre pares aqui e no evento no Sudeste, né? Que é bonito ver a Thay falando desse jeito, assim, sabe? Demarcando mesmo a nossa história e tudo mais, entendeu? E assim, eu moro em São Paulo também, mas moro em Santos, que ainda é pior. Né? Acontece, entendeu? Mas assim, o que me deixa triste desse negócio dos editais de falta de apoio é que eu precisei migrar
para ter alguma visualização, algum engajamento, alguma coisa em relação ao meu trabalho com quadrinho, né? E a gente tem, você mora em São Paulo, você está em São Paulo também, né? Metade do painel teve que migrar para São Paulo para ter alguma coisa. Então, assim, eu me sinto muito honrada de ter participado, de ter sido convidada para mediar vocês. Foi maravilhoso, espero que todo mundo tenha gostado. Eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais, dar o contato de novo, né? Que chamou muita gente na metade do painel. Então, vocês fizessem aquele jabazinho para vocês, né? Para vender mais coisinhas na mesa também, que a gente precisa. Né? Então, você começa, Alexei. Gente, eu estou na mesa 115, estou com o lançamento As Confissões da Bahia em quadrinhos, aviso que é para maiores de 18, porque se os padres decidiram ser tão explícitos sobre a vida privada das pessoas da época, não sou eu quem ia censurar o que eles escreveram com tanto esmero. Quero agradecer a vocês pela presença, quero agradecer sobretudo a nossa intérprete, a nossa tradutora de Libras. Nenhum evento é um evento inclusivo se não tiver tradutor ou tradutora de Libras. Nós somos, ou melhor, deveríamos ser um país bilíngue. Eu morro de vergonha de não ser fluente em Libras, espero um dia ser. Te agradeço. E agradeço a todo mundo que esteve aqui. Agradeço a Laluna, que está aqui comigo, a minha conterrânea, né, orgulhosamente conterrânea. Temos nomes, somos os nomes estranhos que moram em São Paulo. Isso. E finalmente quero dizer para vocês, gente, PocCon tá com tudo. Estou muito feliz de estar aqui e feliz de conhecer todo mundo que está aqui. Eu já conheci a Thay, já era fã da Thay, mas assim, adorei conhecer vocês. E é isso, vamos lá, gente. Não, só queria agradecer a PocCon pelo convite, né? Estou esperando a PocCon no Nordeste também. Boa aí, Mário. Seria sensacional. Aí, Mário Rafa, fica a dica. Eu estou na mesa B24, o meu lançamento é um artbook, né? O Osh. E eu não estou com quadrinho aqui no momento, mas eu estou fazendo um quadrinho para o lançamento no primeiro semestre do ano que vem, que é o Lápis, vai sair pela Suma das Letras. Então, fiquem ligados nas minhas redes sociais, Renolasco, que em breve vou estar atualizando sobre novas coisas que vêm por aí. Muito obrigada pelo convite, quero agradecer a PocCon, assim, porque essa é a primeira roda de conversa que eu participo. E estou muito feliz das pessoas, Laluinha, suas perguntas foram muito interessantes. Obrigada. Estou pensando nelas. E, enfim, se alguém quiser conhecer mais meu trabalho, é só passar na mesa 122, G122, e a Thay está na 123. Estamos uma ao lado da outra. E é isso. Instagram, @caripola. Gente, muito obrigada por todo mundo estar aqui, né? Obrigada, Laluna. Tem pouco que a gente não se vê e tal. Obrigada a todo mundo estar nessa mesa incrível. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu já falei muito assim, passe na nossa mesa, conheça o nosso trabalho, conheça o nosso lançamento. E sigam o @IXE_TAI, que é o meu Instagram. Sigam @Norte em Quadrinhos. E sigam quadrinistas indígenas também, para vocês conhecerem o nosso trabalho e de quebra decolonizarem um pouquinho também a cabeça de vocês. Então é isso, gente. Né? Acabamos aqui, mas continua a programação da PocCon aqui no palco. Por favor, permaneçam, que ainda vai ter muita coisa. Amanhã também, não faltem. Não deixa a filha te desanimar, não, porque eu estou liberando o pessoal ali. E eu quero que todo mundo entre e todo mundo participe, certo? Então, mais uma vez, obrigada, gente. E é isso, valeu.